Oi, hoje é resenha do conto Herdeiro de Si Mesmo, escrito por Monteiro Lobato, aqui da coletânea Negrinha, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020, e é um título que está quase acabando. Sim, eu sei que essa aqui é a última história, portanto deveria acabar agora, mas não devemos esquecer que lá no comecinho da leitura desse livro, eu deixei aqui para o fim justamente o título que dá nome a esta coletânea, Negrinha. Portanto, no próximo vídeo aqui desse livro, veremos ainda a resenha de Negrinha. Então, vamos agora ao penúltimo, que na verdade é o último título aqui desse livro. O povo de Dois Rios não cessava de comentar a inconcebível sorte do coronel Lupércio Moura, o grande milionário local. Um homem que saíra do nada, que começara modesto, menino de escritório dos qual que mal ganham para os sapatos, mas cuja vida dura até os 36 anos, fora dali por diante a mais espantosa subida pela estrada do dinheiro, a ponto de aos 60 ver-se montado numa hipopotâmica fortuna de 60 mil contos de réis. É muita grana. E assim começa, literalmente, Herdeiro de Si Mesmo, escrito por Monteiro Lobato. E eu refiz essa gravação aqui, mas da outra vez eu fiz uma falha. Eu falei que esse título aqui se chamava Sorte Grande, justamente por essa sorte do protagonista. Mas Sorte Grande, na verdade, foi um título que a gente resenhou alguns vídeos atrás. Sim, realmente, a gente lembra de novo um pouquinho da pegada do que foi um outro personagem que realmente tinha uma sorte assim completamente exposta para a sua vida. E no caso aqui de Lupércio, é o que temos também exatamente, porque é um sujeito que, como está bem colocado aqui na abertura do texto, ele era um nada, economicamente falando, mas ele foi crescendo aos poucos, galgando cada vez mais fortunas, justamente porque a sorte lhe favorecia. Realmente, sempre que ele fazia um certo negócio que tendia a ser completamente uma fria, literalmente, ele conseguia se salvar depois. Coisa sempre do destino. Não que ele talvez tivesse uma grande força de empenho em tentar reverter a situação. Digamos que ele praticamente só caía numa situação difícil, que poderia gerar prejuízo para ele, mas, como eu disse, a sorte vinha e resolvia fácil para ele, sem ele precisava fazer quase mais nada. E dito isso, praticamente eu já estou contando a história inteira, porque não dá nem para fazer um certo suspense a respeito do que ele possa fazer depois de uma certa situação X, que é o que eu sempre faço aqui na abertura dos vídeos, quando proponho um certo momento na história, né, onde vai acontecer uma certa reviravolta, aí você pode ficar interessado em ler a história. Não quer dizer que você não sinta interesse assim, em ver essa história, porque sim, é interessante e ela é até divertida sobre certos aspectos. Eu não diria que essa história é cômica, como foi muitas das últimas que a gente está vendo aqui nesse livro, Negrinha do Monteiro Lobato. Essa história aqui, ela tende a ser engraçada por um certo aspecto que você possa estar lendo ela. Se você talvez esteja num mau humor, você não perceba a comicidade aqui do texto. Mas se você estiver num dia alegre, você fala, puxa, esse cara aqui só se ferra. E o destino, quando age para resolver os seus problemas, meio que também provoca uma certa graça. Mas no fundo, eu não consideraria essa história exatamente engraçada. Ela pode ser talvez irônica de um certo sentido. Aí sim talvez seja a pegada exata que o Monteiro Lobato estava tentando alcançar aqui com o seu conto, na minha opinião. Mas, claro, posso estar enganado. Obviamente, né? Todo mundo pode se divertir à vontade nesse texto, que não tem problema. Aliás, existem muitos textos sérios que depois que você tem toda aquela carga pesada durante a leitura, quando você chega ao final do livro, seja de romance, um conto, ou depois de muito tempo, você pensa, peraí, aquela história era super triste, mas no fundo, se você pensar bem, muitas das situações que estavam representadas ali naquela história cheia de clima tenso, aquilo na verdade era quase uma piada, talvez uma piada com uma pegada um pouco mais dolorosa, mas no fundo há uma certa comicidade. Existem muitos tipos de humores que se valem disso, de uma situação embaraçosa, grotesca às vezes, e às vezes até um pouco tensa. Mas no fundo, você quer provocar uma certa graça, porque o humor é uma forma de protesto. A gente nunca pode esquecer disso. Situações cômicas também são dispositivos críticos de comportamentos humanos. Isso a gente nunca pode esquecer.
Então, no caso aqui, a gente pode sim considerar, eu considero que não seja essa história aqui uma história realmente engraçada, mas ela tem os seus tons irônicos, com certeza. Mas, sim, há uma base aqui que eu até poderia ter dado como um gancho de você ficar esperando o que vai acontecer, porque literalmente depois de um certo momento, obviamente, aliás, a história inicial aqui já apresenta que esse personagem já está idoso, 60 anos e com 60 mil contos de réis, e literalmente aí você se remete ao título da narrativa, herdeiro de si mesmo. Sim, ele está preocupado agora que está chegando na sua velhice, que vai morrer, o que ele vai fazer com o seu dinheiro? Para quem ele vai deixar toda a sua fortuna? E aí temos uma pequena história que sim é interessante. A história tem de algo bastante diferente do que está no começo, porque na primeira parte dessa narrativa, com certeza, é narrado grandes momentos onde ele praticamente fez maus negócios, mas o destino o ajudou de uma certa forma. Se não me engano, são dois eventos que são narrados por aqui. No fundo, ele só aumentava a sua fortuna depois. E sim, na segunda parte dessa narrativa, aí temos o problema dele da sua herança. O que ele faz para resolver essa questão também é interessante, e vamos combinar, não deixa de ser engraçado também. Como eu disse, talvez eu tenha lido num dia que eu não estava de bom humor e talvez não tenha achado graça, mas sim, é sim cômico a situação. Principalmente por uma certa teimosia desse personagem perante um outro que o ajuda a resolver a sua pendenga. Mas a gente pode considerar também que essa história, meio que, quando ela é apresentada, praticamente ela já revela o seu final, porque o final tem uma tendência um pouco, digamos assim, lógica. Se você pensa X, você vai chegar a Y, não tem jeito de você escapar disso. Na verdade, toda a procura dele de um herdeiro possível para sua fortuna via uma maneira ali, que eu posso dizer assim, para não estragar a experiência, uma maneira talvez com uma pitada religiosa. É interessante, mas no fundo você pensa, peraí, não tem jeito de escapar disso. E outro problema também que talvez eu possa apontar do texto, ele enrola para chegar ao seu final. Depois de um certo momento, já nessa segunda página, onde ele está procurando o seu herdeiro, e o meio que ele arranja para encontrar isso, já fica evidente, bem esclarecido, antes do término então dessa parte, você já deduz o que vai acontecer. Só pode ser isso. E quando a gente chega ao desfecho da narrativa, aí vem um pequeno balde de água fria, porque literalmente ele diz aquilo que a gente já havia deduzido, ou praticamente o texto já havia apresentado para a gente na figura do seu narrador. Sim, o final do texto não apresenta uma novidade, não apresenta uma reviravolta, por exemplo, não apresenta nenhum outro elemento interessante que a gente possa dizer, fui surpreendido. Na verdade, não. Quem analisou um pouquinho o texto um pouquinho antes, fez palpites do final, acertou completamente. Aliás, não precisava acertar, porque o texto já dizia isso o tempo todo. Claro que o final também tem uma certa ironia, como comentei, esse texto é mais irônico do que cômico. No fundo, o que ele propõe no final, ele revela, só para esclarecer um pouco para vocês, no encerramento do texto, no parágrafo final, o protagonista dessa história, o Lupércio, ele esclarece para a pessoa que ajuda ele exatamente aquilo que a gente precisa já ter lido antes ou deduzido antes. Ou seja, ele diz exatamente nenhuma novidade para a gente. Claro, não posso detalhar porque senão estraga o final do livro, do conto. Também o livro, né? O último conto aqui presente. Enfim, o que eu digo é que realmente eu fiquei um pouquinho frustrado. Só que a gente pode lembrar que esse tipo de final que Monteiro Lobato constrói nesse conto, ele já fez isso, se eu não me engano, umas 3 vezes aqui nessa coletânea. Isso é um pouco, como eu disse, para mim me soa um pouco frustrante, porque no fundo eu já sabia que isso ia acontecer. Às vezes você sabe pelo narrador da história, às vezes você sabe pelo título do conto, e às vezes você sabe por uma questão puramente lógica. Se está tendendo a um certo caminho, vai dar lá, não tem como. A não ser que, claro, aconteça uma certa reviravolta na história. Mas se não acontece, é isso que você já tinha começado a deduzir. Vai chegar lá e ponto final. Ou seja, esse tipo de final que Monteiro Lobato costuma colocar em alguns dos seus contos, eu não gosto muito não. Eu acho até um pouquinho uma questão preguiçosa do autor. Naquelas, né? Quando a gente topa com um autor consagrado, a gente pensa que ele sempre vai surpreender a gente com truques narrativos muito interessantes. Mas quando ele faz uma coisa que é meio óbvia, que até parece uma coisa assim, de um escritor um pouco iniciante, que ele não faz o leitor ter uma surpresa ou pensar bastante ao final. Quer dizer, claro,
há uma crítica social aqui também, a questão do capital e da herança aqui presente nesse conto do Monteiro Lobato. Mas, mesmo assim, isso não ajuda a deixar tudo mais brilhante. Sim, é claro, a gente precisa deixar bem destacado que há uma certa engenhosidade narrativa aqui, narrativa, na verdade, da cabeça do personagem, o Lupércio, o que ele bola para fazer com que a pessoa que vai receber o seu dinheiro ao final das contas é interessante, é bem sacado. Não dá para dizer que é uma ideia, por exemplo, idiota. É uma ideia talvez vista por um viés diferente. Mas no fundo, se a gente for pensar, peraí, isso é uma coisa óbvia. E para ele conseguir aquilo, bastava ele ter feito uma coisa que ele decidiu não fazer durante a vida inteira. Também não vou dizer o que é. Mas era tão simples, é de uma obviedade monstruosa. Claro, aí você pode dizer que sim, nesse sentido a história é cômica, mas também é irônica, porque era simples a solução do Lupércio. Bastava ele fazer aquilo, uma coisa super tradicional na vida de todo mundo, mas ele não quis fazer. Por causa disso, ele se meteu, claro, numa enrascada, mas ele não queria deixar para estranhos também a sua fortuna. Então fica uma coisa meio maluca. É divertida? É, com certeza, mas também, eu digo mais, é irônica. Se eu for considerar que esse texto também não deu uma certa enrolada, poderia dizer que ele é muito interessante, mais além do que eu estou achando do que ele é agora, no momento. Vamos combinar também, é o tipo de texto que às vezes você pensa, assim que termina a leitura, é interessante, gostei, nota X. Depois passa uns dias e você fala, não, ele tinha umas coisinhas a mais interessantes que eu não levei em consideração naquele dia, vou subir um pouco a nota. Talvez daqui uns dias eu possa dizer que esse texto realmente tem mais valor do que eu acho que ele tem agora. Portanto, para Herdeiro de Si Mesmo, escrito por Monteiro Lobato, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. E vale lembrar, né? Não podemos esquecer que o próximo vídeo, aí sim teremos a última resenha aqui de Negrinha, que será justamente Negrinha, que eu havia pulado para deixar um pouquinho aqui ao final, para ver se eu vou fazer algumas conexões interessantes. Por que eu não fiz a resenha logo de cara? Porque eu já fiz 2 resenhas aqui dentro do canal a respeito de Negrinha, um conto sensacional. Quem não leu, tem que ler, porque é uma das obras-primas de Monteiro Lobato. Mas isso a gente vai conhecer no próximo vídeo aqui. E, claro, enquanto ele não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!